Fala, meu querido aluno, beleza? Tudo bem com você? Vamos lá. Meu querido aluno, você que está aí na semana de revisão para a prova de Polícia Militar do Estado do Sergipe, eu, professor Felipe aqui, vou fazer uma revisão do edital de direitos humanos para vocês, tá bom? Espero que eu consiga, né, pelo menos aí, né, dentro aí das nossas possibilidades, repassar aí, né, algumas questões que estejam na prova de vocês, tá? Olha só, o edital de direitos humanos, ele traz esse tópico, né, esses tópicos históricos de direitos humanos, direitos fundamentais e sociais, direitos difusos, direitos civis e políticos, que tem um pouco de relação com o direito constitucional, e aí vem, né, violação dos direitos humanos, segurança pública e cidadania, da Constituição, princípios fundamentais, e aí vem a parte que interessa para nós, tá? Vou falar na ordem conceitual para você primeiramente entender, tá? É o seguinte, temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, da ONU de 1948, temos a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o Pacto de São José da Costa Rica, Costa Rica. Temos o decreto, né, o decreto 4.229, que ele trata do PNDH, e posteriormente nós vamos ter a emenda constitucional de número 45. Então, esses são os tópicos em que vamos abordar hoje e fazer uma revisão, certo? Feito a devida apresentação do conteúdo, vamos lá para a tela em branca para a gente tratar, né? Vou fazer uma revisão e posteriormente, quando eu fizer essa revisão, nós tentamos debater aí algumas questões, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar assim, pronto, beleza? Assim, eu peço só que você aí, né, curta, né, o canal, se deu aquele like, tá? Tente, assim, só para tentar ajudar aí o professor, tá bom? Veja só, galera, quando eu falo de direitos humanos, né, meus queridos alunos, eu gosto de trabalhar ele com a linha do tempo, tá? Por que eu gosto de trabalhar com a linha do tempo? Porque eu gosto de situar o aluno para saber onde ele deve estar no conteúdo, tá? E aí, pessoal, aqui no edital de vocês, o marco temporal que vocês têm que se atentar é o ano de 1945. Por quê? Nesse ano aqui, pessoal, de 1945, eu vou ter marcos históricos muito importantes. Exemplo, eu vou ter o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, pessoal, eu vou ter a criação da ONU. Quando a ONU ela foi criada, pessoal, ela foi criada e foi feita uma carta. Essa carta em que a ONU ela fez, quando ela foi criada, chama Carta de São Francisco. Nessa Carta de São Francisco, ela trouxe alguns objetivos, algumas diretrizes, né, e intenções que os países queriam atingir, né, que eles deveriam ter. E aí, dentre essas diretrizes, né, tinha lá cooperação internacional, resolução pacífica dos conflitos e tinha lá promover e estimular os direitos humanos. Só que, pessoal, ficou aquela pergunta no ar. O que é direitos humanos? E aí entra o primeiro tópico, né, do edital de vocês, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vou colocar aqui de forma simplificada, a DUDH. Tá? Ela, pessoal, é o primeiro documento de direitos humanos de alcance global. Cuidado no que eu vou dizer. É correto afirmar que a Declaração Universal é o primeiro documento de direitos humanos? Não, pois já existiam outros documentos de direitos humanos. Por exemplo, eu tenho um Código de Hammurabi, né? A Banca Sebrasp já perguntou várias vezes sobre o Código de Hammurabi, perguntando se ele é o primeiro documento de direitos humanos. E sim, o Código de Hammurabi ele é o primeiro documento de direitos humanos, mas não é o primeiro documento de direitos humanos de alcance global, de alcance em que ele se tornou universal. Porque até então eu tinha documentos que eles tratavam ou de primeira geração ou de segunda geração.
Eu não tinha um documento em que ele tratasse dos dois direitos humanos de forma conectada. E aí, esse primeiro documento é o quê? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, você precisa saber, meu querido candidato, que ela foi feita no dia 10/12/1948, na cidade de Paris, tá? Algumas bancas já perguntaram sobre isso. Por quê? A Carta de São Francisco, ela foi realizada nos Estados Unidos. E quanto à Declaração Universal, ela foi feita onde? Ela foi feita na cidade de Paris. Aqui, pessoal, a Declaração Universal, meu querido aluno, você tem que saber que ela é uma resolução. É a resolução 217A da ONU. Essa resolução, pessoal, ela não traz consequências jurídicas para nenhum país. Por quê? Porque ela é apenas, pessoal, uma orientação. Ela é apenas uma dica. Ela tem que dizer assim, olha, países em torno do mundo, vocês têm que seguir ao menos esses direitos humanos. Por quê? Porque, vejam, em 1945 tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países pensaram, veja, nós falhamos na Primeira Guerra Mundial porque ocorreu, criamos a Liga das Nações, tentamos impedir que não ocorresse a Segunda Guerra Mundial e ela ocorreu. Então, falhamos. E aí eles disseram, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um documento de direitos humanos e que esse documento nós temos proteções ali que devemos, no mínimo, seguir. E aí vem a Declaração Universal. E aí, pessoal, a Declaração Universal é o primeiro documento de direitos humanos em que eu tenho direitos de primeira e de segunda geração junto. Eu falei, pessoal, de terceira geração? Não, eu falei apenas o quê? Primeira e segunda geração. Então você tem que se atentar a isso. Os direitos civis e políticos mais ligados ao viés capitalista dos Estados Unidos e os direitos mais de segunda geração com questões sociais mais ligados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é a Rússia, certo, meu querido aluno? Então veja, são alguns pontos que você tem que se atentar dentro do documento. E aí, né, como é uma aula de revisão, eu não vou ficar fazendo a leitura do documento. Por quê? Porque essa altura do campeonato você já deveria ter feito a leitura e aqui nós temos que fazer apenas o quê? Revisões. E aí, pessoal, dentro desse documento, eu tenho 30 artigos e tenho 7 considerando. 7 considerandos, certo? Tenho 30 artigos e 7 considerandos. Dentro desses 30 artigos aqui, pessoal, e 7 considerando, eu queria passar, né, em destaque para vocês 5. Por que eu queria falar para vocês 5? Porque dentro desses 5 direitos que tem aqui, ele tem uma palavra-chave, que é a palavra arbitrariamente. Certo? O que quer dizer isso aqui, pessoal? Esse documento, ele pergunta o seguinte, o indivíduo, né, o ser humano, ele pode ser preso, ele pode ser detido, ele pode ser exilado, ele pode perder sua propriedade, ele pode perder sua nacionalidade? Pode? E aí, meu querido aluno, eu espero que aí do outro lado da tela você tenha me respondido o seguinte, sim, professor, pode. Ele só não pode perder de que forma? Arbitrariamente. E aí as bancas, elas insistem em perguntar sobre isso, tá? Pelo perfil da banca Selecom, tá? E as suas questões que já tratou sobre esse assunto, sobre esse documento, ela perguntou sobre tortura, se existe alguma hipótese de relativização de tortura. E aí, a tortura, não existe hipótese de relativização no perspectiva de direitos humanos. E 2, sobre o tópico educação. E quando trata de educação, você tem que lembrar que existe 4 tipos de educação. Existe a educação elementar, a fundamental, a superior e a técnica. Está no artigo 26. Recomendo para você, meu querido aluno, certo? Que você faça uma visita a esse dispositivo em que você verifique mais características, mais informações. Ok? Então veja, falei aqui da Declaração Universal.
Agora eu vou avançar e falar do próximo documento, certo? Veja só. Nessa mesma perspectiva, quando a ONU foi criada, aqui eu estou falando do sistema universal. Aqui eu estou falando de um sistema internacional. E aí, pessoal, alguns países, algumas regiões do mundo, eles começaram a ter uma preocupação. Por quê? Eles disseram, rapaz, a ONU, ela falhou. Quem é que me garante, né? Na verdade, a ONU não falhou, né? Na verdade, assim, a Liga das Nações, ela falhou e permitiu que ocorresse a Segunda Guerra Mundial. E quem é que me garante que a ONU também não vai falhar, né? Quem é que me garante que a ONU também não vai falhar e vai ocorrer uma Terceira Guerra Mundial? Então, nós temos que ter documentos de forma regionalizada. E aí, a primeira região, né, podemos assim dizer, numa perspectiva de direitos humanos, que teve essa preocupação foi a América. E aí, nesse mesmo ano aqui, de 1948, que é onde eu estou aqui no mapa, na cronologia, ocorreu-se, né, a reunião lá em Bogotá e foi feita a chamada a Carta de Bogotá. Na Carta de Bogotá, ela fez no seguinte sentido: nós, países da América, devemos ter direitos humanos em que, como países da América, nós devemos se preocupar. E aí, quando ocorreu essa carta, disseram, beleza, nós vamos ter essa preocupação. Agora, como é que nós vamos positivar esse documento? Quando é que nós vamos ter esse documento escrito? E aí, veja, estou aqui em 1948. E aí eu vou dar um salto agora, pessoal, para o ano de 1969. No ano de 1969, pessoal, aqui eu vou ter a chamada Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui, pessoal, é o início do marco da preocupação dos direitos humanos de forma regional. Aqui na América, por meio da OEA, Organização dos Estados da América. Veja, aqui eu tenho uma preocupação internacional e essa preocupação está com a ONU, de forma universal. Enquanto aqui, em 1969, eu estou com a preocupação de forma regional. E essa preocupação ocorre por meio de quem? Da OEA. Mas olha só, quando esse documento ele foi feito, pessoal, essa convenção, eles colocaram uma característica o seguinte: olha, nós só vamos ter a efetivação desse documento quando nós tivermos 11 países da América seguindo esse documento, que eles sejam signatários desse documento. E aí, apenas, pessoal, no ano de 1978, é que efetivamente esse documento vai ter validade. Por quê? Esse documento, a convenção, ele colocou, olha, só vai ter validade quando eu tiver 11 países que assinarem o documento. E apenas no ano de 1978 é que eu tive o quê? 11 países com a assinatura fazendo a adesão da Convenção Americana. E aí denominou-se, né, chamado Pacto de São José da Costa Rica. É isso, pessoal, que é a mesma coisa, não tem diferença, tá? Não tem diferença, é o mesmo documento. A diferença é porque aqui chamou Convenção e aqui chamou Pacto de São José da Costa Rica. E aí nós temos que fazer a relação com o Brasil. Veja, nesse ano aqui, pessoal, nesse período de 69 a 78, o Brasil estava vivendo o quê, pessoal? Uma ditadura militar. Então, como o Brasil estava vivendo essa ditadura militar, não ocorreu a adesão desse documento, em que ele só ocorreu de uma forma posterior. Mas veja, o Brasil participou da criação do documento. O Brasil participou de forma inicial na criação do documento. Então o Brasil ele foi lá e disse, olha, realmente tem alguns documentos, alguns direitos que nós devemos tratar, que nós devemos ter essa preocupação. E, diferentemente aqui, pessoal, da Declaração Universal de Direitos Humanos, em que tratou de direitos de primeira e de segunda geração,
A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela trata apenas de direitos civis e políticos. Ela não traz a enumeração de direitos de segunda geração. Porém, ela fala, né, dentro dos seus dispositivos, olha, tem que se ocorrer uma preocupação, né, com os direitos de segunda geração. E aí, posteriormente, é feito um outro documento, que é o Pacto de São Salvador, em que trata de direitos de segunda geração. Mas até então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é de direitos civis e políticos. E a primeira questão aqui que pode ocorrer e se tornar uma pegadinha, pessoal, é que essa Convenção Americana, ela é um tratado internacional de direitos humanos. Ela é um tratado internacional de direitos humanos, meu querido aluno. Veja, a Declaração Universal, pessoal, eu coloquei aqui, vou até colocar de vermelho, ela é uma resolução. Então, quando eu digo que ela é uma resolução, ela não traz obrigações, ela não traz imposições, ela traz o quê? Orientações, ela traz recomendações. E quanto à Convenção Americana, ela já é um tratado internacional. Então, quando eu digo que ela é um tratado internacional, pessoal, ela já vai ter características que vai gerar consequências, que essas consequências ocorrem por meio da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, vamos se atentar a esse ponto, ok? E aí, voltando aqui para a nossa cronologia, meu querido aluno, veja, em 1978 é que eu tenho a efetivação desse documento. O Brasil participou, mas quando foi que efetivamente esse documento ele internalizou aqui no Brasil? E aí, pessoal, apenas no ano, primeiramente, né, nós temos a nossa Constituição, que ela é de 1988. Então, veja, aqui nós temos a presença da nossa Constituição. E apenas, pessoal, no ano de 1992, eu vou ter esse tratado incorporado ao nosso ordenamento por meio do decreto 678. Então, veja, pessoal, esse tratado ele é de 69, a nossa Constituição é de 88, mas ele só efetivamente entrou em nosso ordenamento jurídico apenas em 1992 por meio do decreto 678. Olha só, pessoal, se atentem, não foi de forma inicial. Por quê? O Brasil ele participou da criação desse documento. Né? Ele foi lá e disse, olha, realmente nós temos que ter determinadas preocupações com alguns direitos e tudo mais. Porém, ele só efetivamente entrou no Brasil no ano de 1992, ali no início da nossa Constituição. Temos a nossa Constituição em 88 e apenas em 92 que nós temos essa efetivação no nosso ordenamento jurídico. E aí, pessoal, olha só, entrando, né, dando continuidade, né, ao conteúdo, eu vou estender aqui a linha do tempo, né, e aí você já vai ter o entendimento que daqui do ano de 92, essa linha do tempo ela vai continuar aqui abaixo, né, meu querido aluno, né, você vai ver que ela está seguindo aqui. E aí, pessoal, olha só, no ano de 2004, vou colocar aqui, que é o próximo tópico aí do edital para vocês encaixar o assunto. No ano de 2004, eu vou ter a emenda constitucional de número 45. Felipe, o que é que essa emenda à Constituição ela trata? Galera, aqui ela fala sobre o quê? Sobre a forma de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. E aqui, meu querido aluno, você tem que lembrar do artigo 5º, parágrafo 3º e 4º da nossa Constituição, em que ele diz: os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em duas casas, em 2 turnos dos votos, por 3/5 dos votos, né, com esse quórum, serão equivalentes às emendas constitucionais. E aí aqui nós temos que fazer uma parte cronológica para você entender. Veja só, até aqui, pessoal, esse ano de 2004, como era que funcionava? Funcionava o seguinte, tá? Funcionava o seguinte.
nós apenas tínhamos a nossa Constituição, aqui no topo, e o restante de todas as outras leis estavam onde? Estavam aqui, ó. Estavam tudo aqui. Por quê? Nós, a partir desse ano aqui, que nós começamos a ter esse quórum. E aí, pessoal, o que foi que ocorreu? De 2004 aqui em diante, nós tivemos uma mudança. Nessa mudança, você entenda aqui 2005 à frente, nós tivemos esse quórum. E aí, com a criação aqui desse quórum, a nossa pirâmide ela ficou de que forma? Ela ficou assim, ó. Veja, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele for aprovado por meio desse quórum aqui, 2 casas, 2 turnos, eles são equivalentes a umas emendas constitucionais. Beleza? Você já identificou que é isso aqui. Só que no ano de 2009, fizeram uma pergunta ao STF. STF, e os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados antes de 2004, que não atingiram esse quórum das 2 casas, dos 2 turnos, dos 3/5 dos votos, eles são equivalentes ao quê? Serão equivalentes ao quê? E aí o STF ele fez o quê? Ele pensou e disse, temos que criar uma nova diferenciação, né? Temos que criar uma nova diferenciação. Eles fizeram de que forma? Ele disse o seguinte, o STF aqui em 2009, tá? Foi o seguinte, os tratados internacionais que forem aprovados, né, com esse quórum das 2 casas, dos 2 turnos, dos 3/5 dos votos, eles são equivalentes às emendas constitucionais. Então, eles estão aqui, ó. Eles estão no topo da Constituição. Então, eles vão ser chamados dos tratados constitucionais ou dos equivalentes a emendas constitucionais. Beleza. Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados antes dessa emenda constitucional ou que não atingirem esse quórum, eles vão ficar onde? Eles vão ficar aqui, ó, no meio da Constituição. E eles vão ser chamados os tratados supralegais. E os tratados internacionais, o resto, né, que não trata de nenhum assunto, eles vão ser chamados só de que forma? Eles só vão ser chamados de forma legal. E aí, meu querido aluno, você está vendo aqui que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela é um tratado internacional de direitos humanos. Vou colocar aqui qual outra cor. Você está vendo que ela é um tratado internacional de direitos humanos. Ela foi aprovada antes da emenda constitucional. Se ela foi aprovada antes da emenda constitucional, ela é de natureza o quê? Supralegal. Está vendo que ela é um tratado internacional. E se a banca ela colocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se for aprovada pelas 2 casas, pelos 2 turnos, pelos 3/5 dos votos, equivale a uma emenda constitucional, você tem que marcar que não, meu querido aluno. Por quê? Porque ela é uma resolução, tá certo? Além desse conhecimento aqui, você tem que ter o conhecimento que hoje nós temos 4 tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com esse quórum. Por quê? As bancas, elas perguntam essa linha do tempo, essa cronologia, ou elas perguntam o nome dos tratados internacionais. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês como efetivamente isso já ocorreu, né? Porque é bom a gente ter o conhecimento de como é aplicado na prática, né? Deixa eu achar a questão aqui que eu gostaria de mostrar para vocês como foi que já ocorreu a cobrança desse assunto. Pronto, tá aqui, ó. Eu falei para vocês, pessoal, que nós temos 4 tratados que foram aprovados com esse quórum. E esses tratados, pessoal, são esses aqui, ó. São a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado no ano de 2009. O Protocolo Facultativo de Nova York, que é do mesmo ano,
né, que ele é de 2009. Esses dois aqui, eles foram no mesmo contexto. Nós temos o Tratado de Marrakech e o último, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e suas formas correlatas. Veja, esses foram os tratados que já foram aprovados com esse quórum, tá? A Polícia Militar do Pernambuco, né? Aqui, ó. A Polícia Militar do Pernambuco, para quem fez esse concurso aqui para oficial, ela cobrou o que nesse concurso? Olha só. Em relação à legislação e aos direitos humanos na Constituição Federal de 1988, determina que os tratados internacionais, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. São os tratados internacionais de direitos humanos com status equivalente de emenda à Constituição. Então, você teria que saber o quê? O nome desses benditos tratados que foram aprovados com esse determinado quórum. E aí você vem aqui na questão e você vai procurar. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal, pessoal, ela é o quê? Ela é um tratado ou é uma resolução? Então, ela é o quê? Uma resolução. Então, se ela é uma resolução, ela não equivale a uma emenda constitucional. Então, aqui você eliminaria letra A e letra B. Aí a letra B fala Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas. O gabarito é qual, pessoal? Essa aqui é a letra B. E as últimas falam, olha essa letra E, Convenção sobre os Direitos da Criança e do Acordo Ortográfico. Em algum momento eu falei de acordo ortográfico? Não. E aí esse outro vem, a Convenção relativa à proteção das crianças e a cooperação de matéria de adoção internacional? Também não falei nada relacionado disso. E aí, para você acertar essa questão aqui, você tinha que ter o conhecimento relacionado ao nome dos tratados propriamente dito, tá? Então, esse é o primeiro tipo de questão que pode cair, é o nome dos tratados. A outra questão que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre a forma de incorporação que esse tratado ele pode cair. Porque no concurso, né, da PMCE, a Banca IDECAN cobrou o nome da forma desses tratados. E aí ele colocou aqui nessa questão, ó, em relação à incorporação dos tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos no direito interno, utilize as expressões no quadro a seguir para identificar os status corretos de cada hipótese de incorporação. Ao final, você teria que indicar a ocorrência correta. Então, veja que eu tenho uma questão, aqui eu teria que dizer, ele é legal, ele é supralegal, ele é constitucional? Você teria que fazer essa identificação, né? Veja, tratados internacionais que não versem sobre direitos humanos, incorporados mediante promulgação do Poder Executivo, tratados de direitos humanos aprovados no procedimento comum, por maioria simples do Congresso Nacional. Galera, se esse tratado ele foi aprovado por maioria simples, então você faz a pirâmide aqui. Ele é constitucional, se você tem que fazer negócio aqui, ele é constitucional, ele é supralegal, ou ele é legal? Ele é legal. Ó, essa segunda aqui ela já entregou. Por quê? Porque ela disse que foi maioria simples. Se ela foi maioria simples, ele não é constitucional. Ele é o quê? Ele é supralegal. Você já vai aqui nas alternativas e olha qual é o que tem o segundo como supralegal. E aí você verifica que esse é supralegal, segundo. O B é supralegal. O C é supralegal. O D, de emenda constitucional? Não. E o último diz que é o quê? Que ele é de forma legal. Já eliminamos. Então, vamos continuar aí na busca das respostas. A próxima diz o seguinte, tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda constitucional. Se ele foi aprovado naquela linha do tempo que eu fiz para vocês, antes da emenda constitucional, ele é de que natureza? Ele é de uma natureza supralegal. Então, é esse aqui que é o quê? Que é supralegal. Não vai ser nem legal e nem vai ser legal.
E aí ele vem, ó, tratados de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros após a emenda constitucional de número 45. Eles são equivalentes ao quê? A emenda constitucional. Gabarito, letra C. Então veja, você tem que saber o conhecimento relacionado a os tratados, a forma da sua incorporação, como você tem que ter o conhecimento relacionado ao nome desses tratados, tá ok? Olha só essa questão aqui, ó, da FGV. Assinale a opção que confere à Convenção Internacional de Direitos Humanos que possui status de emenda constitucional no nosso direito interno. Aí, mais uma vez, pessoal, Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é o quê? Uma resolução, ela está fora. O Pacto de São José da Costa Rica, que ela é um tratado internacional de direitos humanos. Ela também não tem um status de quê? De emenda à Constituição. E aí sobra Convenção Internacional sobre o Direito das Crianças, mesmo erro da questão lá da PM Pernambuco. Não trata sobre crianças. C. Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, ou Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Então, qual é o gabarito? Letra A. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, tá vendo, pessoal, que você tem que saber o nome dos tratados, você tem que saber a forma em que eles são incorporados no nosso ordenamento jurídico. Tá bom, pessoal? Se atentem a isso. Olha aqui, ó, mais uma questão que trata sobre o mesmo assunto e a banca Sebrae pela cobrou. A Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência foi internalizada com status normativo equivalente a uma emenda constitucional? Sim, pessoal, nós visualizamos que sim, ela foi incorporada dessa forma. 30. Os tratados internacionais sobre direitos humanos assinados pelo Brasil possuem status supralegal, isto é, acima das leis nacionais e abaixo da Constituição Federal. Os tratados internacionais sobre direitos humanos assinados pelo Brasil possuem estatura supralegal? Não necessariamente, né? Eles podem ser o quê? Constitucional. Então, também temos que se atentar a isso. A 31 aí, ó. De acordo com a Constituição, receberão status de lei complementar os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos? Pessoal, é de lei complementar? Não, galera, não é de lei complementar. Então, são questões recentes, né, e que estão conectadas dessa forma. Tudo bem? Vou retornar agora, né, para aquela linha do tempo, para a gente, né, continuar a nossa revisão. Certo, pessoal? Veja só, então eu já falei, pessoal, do edital da Convenção, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Falei dessa emenda constitucional de número 45, que, pessoal, eu acredito que vai cair uma questão para vocês. Por quê, pessoal? Porque o edital, ele vem aqui, ó, emenda constitucional de número 45. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o artigo 5º, parágrafo 3º. Por que ele colocou de forma expressa? Se ele colocou de forma expressa é porque ele quer que você tenha conhecimento sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, se atentem a isso, beleza? Para não ficar fazendo os vídeos longos, né, eu vou encerrar esse primeiro vídeo, que está com 30 minutos, e posteriormente eu faço mais um vídeo dando continuidade e prosseguimento aqui no conteúdo para vocês, tá bom, meus queridos? Daqui a pouco retornamos com a segunda parte.